Boa tarde a todos. Declaro aberta a 16ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor Luiz Tomimatos, secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª sessão ordinária realizada em 12 de junho de 2013, presidência do ministro Joaquim Barbosa, ausente cadamente a ministra Carmen Lúcia, representando o tribunal na 95ª sessão plenária da Comissão de Veneza e da reunião da Comissão para a Democracia Eleitoral e em visita à Corte Constitucional da República da Itália, em Roma. Procurador-Geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Pregoados os seguintes processos: embargos, declarações, recursos extraordinários e mandado de segurança. Senhores ministros, consulto se há alguma observação em relação à ata da sessão anterior. Não havendo, declaro-a aprovada. Comunico que estão presentes neste plenário os alunos dos cursos de Direito das seguintes instituições: Universidade de Uberaba, Campus Uberlândia, e Universidade de Itaúna, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos a esta corte, que a sessão lhe seja bastante proveitosa. Bom, vamos dar continuidade ao feito chamado na sessão anterior, mandado de segurança número 32.033, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ministro Teori Zavascki, Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de mandado de segurança impetrado por senador da República, visando a obter provimento jurisdicional que determine a suspensão da tramitação e o arquivamento de projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados, ora tramitando no Senado Federal. O que se alega substancialmente é que tal projeto está impregnado de manifesto vício de inconstitucionalidade material, por ofender o artigo 1º, 5 e o artigo 17, caput da Constituição. Sustento o impetrante que tem direito líquido e certo de, na condição de parlamentar, abro aspas, não participar da produção de atos normativos eivados com vício desse já esse. Em nome e para a tutela desse afirmado direito, é que deduz o pedido de sentença mandamental com a extensão indicada. É evidente, registro desde logo, que o direito líquido e certo afirmado na impetração, de não ser obrigado o parlamentar impetrante a participar do processo legislativo, não traduz a verdadeira e delicada questão constitucional que decorre do pedido formulado na demanda. Esse alegado direito representa, na verdade, uma engenhosa criação mental para justificar a utilização da ação de mandado de segurança, cujo objetivo real, todavia, é outro. Realmente, a esse afirmado direito subjetivo individual de não participar da formação da questionada proposição normativa, seria simples contrapor que tal direito não está sendo sequer ameaçado, nem mesmo em tese. Eis que a participação do parlamentar no processo de formação das leis não é obrigatória, nada impedindo o impetrante de espontaneamente exercer o afirmado direito, abstendo-se de participar ou de votar, ou mesmo ainda de apresentar voto contrário à aprovação. Em termos estritamente formais, portanto, está clara a dissociação lógica entre o direito tido como ameaçado e a efetiva pretensão deduzida na demanda. Na verdade, o que se busca a pretexto de tutelar direito individual é provimento de consequência muito mais profunda e abrangente, de inibir a própria tramitação do projeto de lei, o que significa impedir não apenas o impetrante, mas todos os demais parlamentares de discutir e votar a proposta. Assim definida a efetiva pretensão da demanda e abstraindo as implicações de natureza processual daí decorrentes, as questões constitucionais que a elas subjazem ganham contornos de maior dimensão. Põe-se em primeiro plano a questão, que é prejudicial a todas as demais, referente à viabilidade constitucional da intervenção do Poder Judiciário na atividade do Legislativo, para, a pedido de um parlamentar, fazer juízo sobre a constitucionalidade material de projetos de lei ou de emendas à Constituição, lá em andamento,
ordenando, como aqui se pretende, a suspensão do correspondente processo legislativo e o próprio arquivamento da proposta. A discussão dessa matéria, bem se percebe, assume, do ponto de vista institucional, importância maior que a do próprio tema de mérito da impetração. É que, por mais relevantes que sejam as alegações de inconstitucionalidade da proposta legislativa aqui questionada, e inegavelmente o são, como ficou demonstrado pelos exaustivos fundamentos do erudito voto do ministro relator, que ouvimos ontem, elas dizem respeito a tema pontual e circunstancial no cenário normativo e no contexto político, que, se não for agora, poderá ser enfrentado e resolvido se e quando o projeto se transformar em lei. Já a discussão sobre a legitimidade do controle jurisdicional preventivo da constitucionalidade de propostas legislativas, essa tem natureza institucional de consequências transcendentais, com reflexo não apenas para o caso em pauta, mas principalmente para o futuro, já que definirá um marco permanente nas relações entre os poderes da República, envolvendo, como envolve, juízo sobre os limites dos espaços de competências. É questão que toca o cerne da autonomia e da harmonia dos poderes, e, portanto, do sistema representativo e do próprio princípio democrático estabelecido na Constituição. Não custa enfatizar que, no vasto domínio da jurisdição constitucional, é justamente no plano de controle de constitucionalidade das normas que as relações de poder se mostram mais sensíveis. É que ali se estabelece, como percebeu Mauro Capelletti, um confronto entre jurisdição e legislação. O aspecto mais sedutor, escreveu ele, diria também o aspecto mais audaz e certamente o mais problemático do fenômeno que estamos a examinar está, de fato, justamente aqui, o encontro entre a lei e a sentença, entre a norma e o julgamento, entre o legislador e o juiz. Daí a importância que deve merecer essa questão. É sabido que nosso sistema constitucional não prevê nem autoriza o controle de constitucionalidade de meros projetos normativos. A jurisprudência dessa Suprema Corte está firmemente consolidada na orientação de que, em regra, devem ser rechaçadas as demandas judiciais com tal finalidade. A título ilustrativo, que reflete a visão tradicional da Corte, eis o que ficou assentado na ADI 466, relatada pelo ministro Celso de Mello, nosso decano, que, com sua palavra autorizada e sempre respeitada, escreveu o seguinte: o direito constitucional positivo brasileiro, ao longo de sua evolução histórica, jamais autorizou, como a nova Constituição promulgada em 1988 também não admite, o sistema de controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade em abstrato. Inexiste, desse modo, em nosso sistema jurídico, a possibilidade de fiscalização abstrata preventiva da legitimidade constitucional de meras proposições normativas pelo Supremo Tribunal Federal. Continua a ementa. Atos normativos infieri, ainda em fase de formação, com tramitação procedimental não concluída, não ensejam e não dão margem ao controle concentrado ou em tese de constitucionalidade, que supõe, ressalvadas as situações configuradoras de omissão juridicamente relevante, a existência de espécies normativas definidas, perfeitas e acabadas. Ao contrário do ato normativo, que existe e pode dispor de eficácia jurídica imediata, constituindo, por isso mesmo, uma realidade inovadora da ordem positiva, a mera proposição legislativa nada mais encerra do que simples proposta de direito novo, a ser submetida à apreciação do órgão competente, para que, de sua eventual aprovação, possa derivar, então, sua introdução formal no universo jurídico. E conclui o ministro relator, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem refletido claramente essa posição, em tema de controle abstrato, exigindo, nos termos do que prescreve o próprio texto constitucional e ressalvada a hipótese de inconstitucionalidade por omissão, que a ação direta tenha e só possa ter como objeto juridicamente idôneo
apenas leis e atos normativos federais ou estaduais já promulgados, editados e publicados, fecha aspas. Somente em duas situações a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal abre exceção a essa regra. A primeira, quando se trata de proposta de emenda à Constituição, que seja manifestamente ofensiva à cláusula pétrea. E a segunda, em relação a projetos de lei ou de PEC, em cuja tramitação for verificada manifesta ofensa a alguma das cláusulas constitucionais que disciplinam o correspondente processo legislativo. Nos dois casos, as justificativas para excepcionar a regra estão claramente definidas na jurisprudência do tribunal. Em ambos, o vício de inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa. Assim, a impetração de segurança é admissível, segundo essa jurisprudência, porque visa corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não. Realmente, na primeira situação, PEC ofensiva a cláusulas pétreas, o que levou o Supremo a justificar o cabimento do mandado de segurança foi assim enunciado na ementa do acordo em que, pela primeira vez, tal orientação foi tomada. Mandado de segurança, contrato da mesa do Congresso, que admitiu a deliberação de proposta de emenda constitucional que a impetração alega ser tendente à abolição da República. Cabimento do mandado de segurança em hipótese em que a vedação constitucional se dirige ao próprio processamento da lei ou da emenda, vedando a sua apresentação, como é o caso previsto no parágrafo 1 do artigo 57, ou a sua deliberação, como na espécie. Nesses casos, a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio andamento do processo legislativo. E isso porque a Constituição não quer, em face da gravidade dessas deliberações, proibindo-a taxativamente. A inconstitucionalidade, se ocorrente, já existe antes de o projeto ou da proposta se transformar em lei ou emenda constitucional, porque o próprio processamento já desrespeita frontalmente a Constituição. É o mandado de segurança 20.257, relator ministro Moreira Alves, que foi ontem também referido pelo ministro relator, e em cujo voto constou o seguinte: também eu faço essa leitura, embora tenha sido ontem feita pelo relator, porque, com a devida vênia, eu lhe dou um sentido um pouco diferente. Diz o seguinte o voto: no parágrafo 1º do artigo 47 da Constituição Federal, preceitua-se que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a Federação à República. Objeto de deliberação significa, sem a menor dúvida, objeto de votação, porque é nesse momento que se delibera a favor da emenda ou contra ela. Por outro lado, se a direção dos trabalhos do Congresso cabe ao presidente do Senado, se este, pelo próprio regimento comum do Congresso, artigo 73, pode liminarmente rejeitar a proposta de emenda que não atende ao disposto no artigo 47, parágrafo 1º da Constituição, e quem tem o poder de rejeição liminar o tem igualmente no curso do processo, e se a Constituição alude a objeto de deliberação, o que implica dizer que seu termo é o momento imediato anterior à votação, não há dúvida de seu relator, a meu ver, de que a qualquer tempo, antes da votação, pode a presidência do Congresso, convencendo-se de que a proposta de emenda tende a abolir a Federação ou a República, rejeitá-la, ainda que não tenha feito inicialmente. Cabível, portanto, no momento em que o presente mandado de segurança foi impetrado, sua impetração preventiva, uma vez que visava ele a impedir a presidência do Congresso colocasse em votação a proposta. Fecha aspas. Registro que a Constituição de 88, ao tratar das cláusulas pétreas, reproduz a mesma linguagem proibitiva, no seu artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Fecha aspas. Justifica-se essa cláusula limitadora, que não existe para projetos de leis, não apenas porque se trata de proposta de norma com suprema hierarquia no ordenamento jurídico,
mas, sobretudo, porque, ao contrário das outras espécies normativas, cuja aprovação está subordinada a uma segunda instância de poder, a do Executivo, que poderá vetá-las, a proposta de emenda constitucional é aprovada por deliberação de instância única, apenas a do Poder Constituinte reformador, de que se investe com exclusividade o Congresso Nacional. Na outra situação, de projeto de lei ou de PEC, em cuja tramitação não seja observado o processo legislativo disciplinar na Constituição, a justificação é a mesma. Em casos tais, a ofensa à Constituição se manifesta, desde logo, no curso da própria tramitação do projeto, independentemente de aprovação ou não. Reporto-me a propósito a própria decisão liminar aqui proferida, que atesta essa circunstância, ao afirmar o seguinte: a orientação aqui perfilhada, quanto ao cabimento do presente rito, está em consonância com o entendimento dessa Corte, que desde o julgamento do MS 20.257, relator para acordo, ministro Moreira Alves, já acolhia a tese do cabimento do mandado de segurança preventivo nas hipóteses em que a vedação constitucional se dirige ao próprio processamento da lei ou da emenda. Nesse caso, a inconstitucionalidade já existiria antes mesmo de o projeto ou de a proposta se transformar em lei ou em emenda constitucional, porque o processamento por si só já desrespeitaria frontalmente a própria Constituição, fecha aspas. Apenas nessas duas excepcionais situações é que se tem admitido, portanto, o controle da legitimidade constitucional de projetos de leis ou de emendas à Constituição. Controle que se viabiliza por mandado de segurança de iniciativa exclusiva de membro do Parlamento. Em voto proferido no mandado de segurança 31.816, manifestei reservas pessoais quanto ao cabimento da medida, mesmo nesses casos excepcionais, notadamente em face da exclusividade de iniciativa assegurada parlamentar, a quem a Constituição sequer confere legitimidade para provocar o controle de constitucionalidade sucessivo por ação. Não posso deixar de reconhecer, entretanto, que se trata de orientação com o abono, e por isso merece o devido respeito, da jurisprudência do Supremo, como documenta o seguinte precedente: Constitucional, Poder Legislativo, atos, controle judicial, mandado de segurança parlamentares. O Supremo Tribunal Federal admite a legitimidade do parlamentar, e somente do parlamentar, para impetrar mandado de segurança com finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional, incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Esse é um precedente do MS 24.667, desse plenário, o relator ministro Veloso, em que ele cita dezenas de precedentes nessa linha. Todavia, a hipótese dos autos não se enquadra em qualquer dessas duas excepcionais situações. Aqui não se está a tratar de PEC ofensiva à cláusula pétrea, mas de projeto de lei. Tampouco se alega na inicial que, na tramitação do projeto de lei, tenha sido descumprida alguma das exigências estabelecidas pela Constituição para o regular processo legislativo. Aliás, também não se alegou que ofende a cláusula pétrea. O que se afirma, simplesmente, é que o projeto de lei tem conteúdo incompatível com o artigo 1º, 5 e com o artigo 17, caput, da Constituição Federal. Com fundamento nessa exclusiva alegação de inconstitucionalidade material, é que se pede ao STF para suspender a tramitação do projeto e inibir qualquer discussão ou deliberação parlamentar a respeito. Ora, admitir mandado de segurança com essa finalidade significa alterar o entendimento até aqui adotado, e alterar, no meu entender, substancialmente, sobre essa questão da atividade, do controle da atividade parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal. A mais notória e evidente consequência será a universalização do controle preventivo de constitucionalidade,
em manifesto desalinhamento com o sistema estabelecido na Carta da República, abonado nesse aspecto por antiga e pacífica jurisprudência da Corte, como ao início ficou demonstrado, reproduzindo o precedente de relatoria do ministro Celso de Mello. Há um modelo constitucional de exclusivo controle de normas, controle sucessivo repressivo, exercido com exclusividade pelos órgãos e instituições arrolados no artigo 103 da Constituição, mediante ação própria ali indicada, admitir-se-á, caso acolhido o pedido formulado nessa impetração, um controle jurisdicional por ação da constitucionalidade material de projetos de normas, controle preventivo, a ser exercido por qualquer parlamentar, mas exclusivamente por parlamentar, mediante utilização com essa exótica finalidade da via do mandado de segurança, sob o artificioso pretexto de tutelar direito líquido e certo de não participar da votação do projeto. Tal elastério, que consagraria um modelo de controle jurisdicional preventivo sem similar no direito comparado, porque direcionado a meros projetos, antes mesmo de qualquer deliberação definitiva do legislador a respeito, o exemplo sempre referido do controle preventivo exercido pelo Conselho Constitucional na França tem por objeto leis ainda não promulgadas, mas já aprovadas pelo Parlamento. Tal elastério, digo eu, certamente ultrapassa os limites constitucionais da intervenção do Judiciário no processo de formação das leis, judicializando excessiva e injustificadamente, no meu entender. É preciso considerar, nesse ponto, que o processo legislativo constitui a mais típica e peculiar atividade do Poder Legislativo, que o exerce por critérios e mediante instrumentos de caráter marcadamente políticos. Embora se saiba, como assinalou Dieter Grimm, que nos Estados modernos, entre aspas, não é mais possível uma separação entre direito e política no nível da legislação, fecha aspas, é preciso acentuar, como também ele reconhece, que as decisões políticas, no plano da formação da lei, pertencem ao legislativo, não ao judiciário, cujas decisões somente são consideradas políticas quando e porque têm por substrato interpretação e aplicação de leis de conteúdo político. Cito a fonte. É indispensável, por isso mesmo, que na relação entre direito e política e seus correspondentes atores institucionais se leve na devida conta a necessária separação que há entre o processo para a formação da lei e o processo para a interpretação e aplicação da lei já formada. Aquele pertencente ao domínio político do Parlamento e do poder de veto do Executivo deve ser resguardado de interferências jurisdicionais indevidas, assim como esse, que pertence ao domínio judiciário, não pode ser contaminado por interferências externas de origem política. E invocando outra vez a lição experiente do professor Dieter Grimm, escrita já na condição de ex-juiz e presidente da Corte Constitucional da Alemanha, abro aspas, tribunais constitucionais só podem cumprir sua função fiscalizadora a partir de uma posição de distância da política. A vinculação constitucional a que a política está submetida no Estado democrático é uma vinculação jurídica, fecha aspas. Ora, inserir os tribunais na fiscalização do conteúdo material de projetos de leis significa transportá-los para o próprio âmago do debate político, o que compromete o distanciamento que se recomenda. E se recomenda, quanto mais não seja, até para preservar as cortes constitucionais da sua reconhecida inaptidão, entre aspas, para resolver por via de ação os conflitos carregados de paixões políticas, fecha aspas. Uma vez que, como foi anotado, com ironia e certo exagero, abro aspas, a semelhança dos sismógrafos que registram com precisão os abalos sísmicos ocorridos à distância, esses tribunais se transformam em escombros quando situados no epicentro dos terremotos políticos, fecha aspas, cito a fonte. Pois bem, se as hipóteses de intervenção jurisdicional no processo legislativo han de estar contidas nos parâmetros expressamente estabelecidos na Constituição,
não faz sentido algum, no meu entender, atribuir a parlamentar, a quem a Constituição nega a habilitação para provocar o controle abstrato de constitucionalidade das normas, uma prerrogativa, sob todos os aspectos, muito mais abrangente e muito mais eficiente de provocar esse controle sobre os próprios projetos legislativos. Aliás, a se admitir em situação assim a legitimação ativa de um parlamentar, certamente não haveria razão alguma para negar. Pelo contrário, seria uma imposição necessária do sistema admitir que medida semelhante e com a mesma finalidade fosse proposta por qualquer dos legitimados pela Constituição a promover o controle repressivo ou sucessivo. Também não se pode admitir, como justificativa para essa espécie de controle preventivo por mandado de segurança, o argumento da gravidade do vício que visa atacar. Soa um pouco redundante falar em inconstitucionalidade grave. A inconstitucionalidade de uma norma pode ser classificada como mais ou menos evidente, mais ou menos manifesta, porque tal classificação depende apenas da sofisticação, maior ou menor, dos recursos hermenêuticos necessários para identificar a sua ilegitimidade. Todavia, a inconstitucionalidade, uma vez identificada, será invariavelmente grave, como é grave sempre qualquer ofensa à Constituição. Assim, a discriminação pelo critério de gravidade, que de resto é um conceito jurídico manifestamente indeterminado, sujeito a preenchimento valorativo de múltiplos matizes, apenas comprova essa inafastável constatação. Admitir essa espécie de mandado de segurança para controle da constitucionalidade material de projetos de leis significa, na prática, consagrar a universalização do seu controle preventivo, o que afronta o sistema consagrado na Constituição. Outra relevante consequência da prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento é a de subtrair dos outros poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de eles próprios exercerem o controle preventivo de legitimidade das normas. Convém enfatizar que a manutenção e a preservação do Estado constitucional de direito é poder dever comum aos três poderes, a ser exercido e exaurido no âmbito das suas correspondentes atividades, no seu devido tempo e segundo seus métodos e sua pauta. Não há dúvida que a antecipada intervenção do Judiciário no processo de formação das leis, ressalvadas as excepcionais hipóteses antes indicadas e justificadas, retira do Poder Legislativo a prerrogativa constitucional de ele próprio, através do debate parlamentar, aperfeiçoar o projeto e, quem sabe, sanar os seus eventuais defeitos. Reside justamente nesse debate a tipicidade e a essência da atividade parlamentar, com sua lógica e sua logística peculiares, que, embora diferentes das do Judiciário, devem ser igualmente respeitadas e preservadas. Não se pode desacreditar ou dispensar por antecipação a eficácia depuradora e enriquecedora da função parlamentar. O mesmo se diga, aliás, da prerrogativa de controle de constitucionalidade que a Constituição atribui ao presidente da República, investido que está do poder do qual não pode ser destituído por antecipação de apor vetos a projetos inconstitucionais. Em suma, ainda que se reconheça a plausibilidade da alegação de inconstitucionalidade material do projeto de lei aqui destacado, e ainda que se dê crédito à afirmação do impetrante de que a aprovação do projeto é de interesse da maioria hegemônica do Parlamento e da Presidente da República, e que, portanto, é elevada a probabilidade de sua transformação em lei, isso não justifica, no meu entender, com a devida vênia, que se abra precedente com tão graves consequências para a relação institucional entre os poderes da República, que é o de inaugurar e universalizar a tutela jurisdicional da atividade parlamentar, mediante controle preventivo de constitucionalidade material de projetos de lei. Tudo fundado na presunção de que tanto o Legislativo quanto o Executivo
permitirão que a inconstitucionalidade se concretize. Aliás, quanto mais evidente e grotesca for a inconstitucionalidade material de projetos de lei, como seriam as dos exemplos trazidos no voto do relator, instituição de pena de morte, descriminalização da pedofilia ou instituição de censura aos meios de comunicação, menos ainda se deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar por inteiro a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois poderes. Mas se, por absurdo, um projeto assim viesse a ser transformado em lei, ainda não ficaria de modo algum comprometida a eficácia do controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico. Ante o exposto, senhor presidente, por não ver presente a alegada ameaça ao afirmar o direito líquido e certo do impetrante de não participar do projeto legislativo, aqui questionado, e por não reconhecer como direito subjetivo ou prerrogativa constitucional de parlamentar a de provocar o controle preventivo de inconstitucionalidade material de projeto de lei, voto no sentido de revogar a liminar e denegar a ordem com a vênia do relator. Esse é o voto, senhor presidente. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu tenho um voto mais alentado por escrito, mas diante do voto do ministro Theury, eu vou me limitar a um breve resumo. Começo, senhor presidente, louvando o voto pleno de brilho, de erudição e maestria do eminente relator, a quem rendo as minhas homenagens. E apenas para ordenar o meu pensamento, porque já destacadas com precisão nos votos que me antecederam, eu contextualizo as circunstâncias da impetração. Trata-se de mandado de segurança preventivo, em que eminente senador da República sustenta a violação de direito subjetivo público de sua titularidade, violação esta que estaria perpetrada, na sua visão, pelo trâmite no Congresso Nacional de projeto de lei ordinária eivado de manifesta inconstitucionalidade. Projeto de lei este já aprovado na Câmara dos Deputados e na iminência de ser submetido ao Senado. E o direito subjetivo, líquido e certo, consubstanciado, estaria na percepção de que é inviável ser compelido, enquanto integrante do Congresso Nacional, a participar da produção de atos normativos concebidos de forma casuística para aniquilar direitos fundamentais de grupos políticos minoritários em ofensa à Carta Política. O projeto de lei é o de número 4470 e visa alterar as leis 9096 de 95 e 9504 de 97, estabelecendo que a migração partidária durante a legislatura não importará na transferência dos recursos do fundo partidário e do horário de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Ao exame da inicial, nos moldes em que deduzida a pretensão e observado o princípio da demanda, pois estamos em sede de mandado de segurança e não de ação de controle concentrado de constitucionalidade, verifico que o impetrante erigiu como premissa básica de seu pedido, em busca do controle judicial prévio da constitucionalidade de projeto de lei, a decisão proferida por esta Corte, por maioria, na DI 4430, da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, posta na posição de verdadeiro centro de gravidade em torno do qual as questões relacionadas ao tema da impetração estariam a orbitar. Assim, o quanto decidido por esta Suprema Corte, na DI 4430, nortearia a solução das questões de natureza processual e material que este mandado de segurança suscita. Tais questões, observo, estão todas atreladas a temas da maior envergadura, como da definição da relação adequada entre os poderes da República e do próprio papel deste Supremo Tribunal Federal,
e os limites de sua atuação, propondo reflexão sobre princípios e garantias constitucionais em Estado organizado em torno das balizas da República e da democracia. E a questão preliminar, cuja análise se impõe ao exercício do juízo prévio de admissibilidade ou cognoscibilidade do próprio mandado de segurança, enfrentada pelo eminente ministro Theory, em seu também brilhante e erudito voto, diz com adequação, num primeiro momento, deste instrumento processual, verdadeira garantia constitucional, concede na nossa Carta Política, para o controle preventivo de constitucionalidade de projeto de lei. Em outras palavras, há que perquirir sobre o cabimento da ação autônoma de impugnação manejada para o fim perseguido. Rememora, a propósito, a clássica lição de Pontes de Miranda, quando diz que a ação do mandado de segurança foi concebida para se adaptar à técnica do habeas corpus, o que nos vinha da apelação extrajudicial ou de atos extrajudiciais. O mandado de segurança é remédio jurídico judiciário adotado no Brasil por sugestão das pretendidas extensões que tiveram o habeas corpus, na feição primeira da ação ao tempo da Constituição de 1891. Nada tem com o contencioso administrativo de que copiáramos no inquérito um dos exemplares mais interessantes. Dizer que com ele se derroga o princípio da separação de poderes é um fácil dito que revela pouca meditação sobre a natureza do controle judicial, em cujo âmbito o mandado de segurança e o habeas corpus entram por igual. Assim escrevíamos em comentários à Constituição de 1934. Fecho aspas, cito a fonte. É inerente, pois, à natureza do mandado de segurança, enquanto ação mandamental, certo grau de tensão entre o princípio da separação dos poderes e a possibilidade que ele viabiliza de o judiciário revisar atos comissivos ou omissivos de autoridade pública. Volto a citar Pontes de Miranda, em benefício do tempo. Continuo eu. A indagação que se põe quanto à possibilidade de exercício via ação de segurança do controle preventivo de constitucionalidade de projeto de lei por vício formal ou material encontra resposta na jurisprudência desta Corte, que também foi lembrada ontem no voto do eminente relator e hoje no voto do ministro Theory. Incontáveis os julgados que há décadas reconhecem ao parlamentar legitimidade ativa para a impetração de mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizem com o processo legislativo constitucional. Verdade é que o fato de a jurisprudência da Corte assentar inviável na sistemática vigente a fiscalização preventiva em abstrato por este Supremo Tribunal Federal de meras proposições normativas em formação, e aqui eu me refiro à ADI 466 do Distrito Federal, também citada há pouco pelo ministro Theory, em que atuou, de que relatou o nosso eminente decano. Então, o fato da jurisprudência desta Corte assentar inviável na sistemática vigente essa fiscalização preventiva em abstrato, no exercício de controle concentrado de constitucionalidade, foi recentemente lembrada neste plenário ao julgamento do mandado de segurança, que aqui também se referiu o eminente ministro Theory, 31.816, em sessão de 27 de fevereiro de 2003, em voto de Sua Excelência, como redator do acórdão, a quem acompanhei. Tratar-se-iria, contudo, de utilização especial do mandado de segurança, não propriamente para assegurar direito líquido e certo de parlamentar, mas para resolver peculiar conflito de atribuições ou conflito entre órgãos, como costuma destacar a mais autorizada doutrina.
Lembro ainda que a súmula 206 desta Corte consagra o não cabimento do mandado de segurança contra a lei em tese, ainda que este tema também, consoante autorizada doutrina, que endosso, esteja talvez a merecer revisita diante da sistemática e teleologia das ações coletivas, em especial do mandado de segurança coletivo introduzido no nosso sistema pela Constituição Federal de 1988 e de institutos tais como o da substituição processual. Passo a breve exame no meu voto escrito, cuja juntada desde logo requer, senhor presidente, do controle preventivo de constitucionalidade no Brasil e no direito comparado. Lembrando, a partir de sua finalidade essa que é evitar que norma inconstitucional ingresse no ordenamento jurídico, o magistério de Canotilho, a respeito do modelo português, no sentido de que, devido a essa característica, a fiscalização preventiva é mais marcadamente política do que a fiscalização sucessiva, pois, dada a imediaticidade entre a aprovação dos diplomas e sua fiscalização pelo Tribunal Constitucional, corre o risco de se transformar em meio ou de legitimar diplomas inconstitucionais de duvidosa constitucionalidade, ou, em sentido oposto, no instrumento de obstrução às iniciativas legislativas do governo e do parlamento. Volto à proposição de que o controle judicial preventivo de constitucionalidade, assim entendida a fiscalização da constitucionalidade de atos e comportamentos do processo legislativo, comporta exame por duas vertentes. A primeira seria a exposição à jurisdição constitucional da conformidade dos atos legislativos à forma prescrita no texto constitucional. E a segunda seria o exame do próprio mérito constitucional da iniciativa legislativa em gestação. Quanto à primeira, reitero firme a jurisprudência desta Casa no sentido de admiti-lo, mediante mandado de segurança de iniciativa parlamentar. Resta a indagação. Afirmada a adequação do mandado de segurança, quando impetrado por parlamentar, para resguardo da regularidade jurídico-constitucional do processo legislativo, em verdadeiro controle prévio de constitucionalidade, cabe alargar o foco de modo a reputá-lo cabível também para o controle prévio da constitucionalidade do mérito do projeto de lei? Dito de outra forma, só eventual afronta às normas constitucionais conformadoras do devido processo legislativo é que abre a via do mandado de segurança ao parlamentar? Não é desprovida de importância a diferença semântica entre controle de constitucionalidade e jurisdição constitucional. A tutela jurisdicional não esgota, também, como hoje já lembrado, todas as dimensões do conceito de controle de constitucionalidade em sentido amplo, que contempla notadamente o controle político feito pelas comissões responsáveis por avaliar, no âmbito interno das casas legislativas, a adequação constitucional dos projetos de lei ali em tramitação, e são as comissões, lembro, de Constituição e Justiça e Redação da Câmara dos Deputados, e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, e pela própria Presidência da República, ao vetar ou sancionar os projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional. Artigo 66, parágrafo 1º da nossa Carta. Além de políticos ou não judiciais, ambos os exemplos citados constituem modalidades de controle de constitucionalidade prévio. Nas democracias ocidentais, de um modo geral, o controle preventivo de constitucionalidade, quando presente, apresenta alcance notadamente parcimonioso. Eu faço um breve exame no meu voto, que vou juntar, um breve exame de direito comparado e concluo que, quando presente, o que se costuma chamar de controle preventivo de constitucionalidade, mostra-se ele prévio em relação à edição, promulgação, vigência, a conclusão e aperfeiçoamento do processo legislativo, mas não
a ponto de impedir o debate e a deliberação das casas legislativas. Voltando ao Brasil, em que é admitido por essa Corte o controle prévio judicial de constitucionalidade de projeto de lei em mandado de segurança impetrado por parlamentar nas condições já lembradas, a questão se desloca, então, para a delimitação da atuação do Poder Judiciário. É dizer, diante do modelo já implantado, importa definir até que ponto pode o Judiciário interferir na vontade do Legislativo, no sentido de suas funções precípuas, no momento em que ainda não se encontra perfectibilizado. E faço essas considerações tendo sempre como presente o pedido deduzido no mandado de segurança. Ao exame de liminares, no exercício da jurisdição aqui no Supremo Tribunal Federal, em casos que envolviam equacionamento entre a necessidade de controle judicial e o respeito às competências próprias do Poder Legislativo, adotei e tenho adotado, ainda que sempre em juízo perfunctório, né, de deliberação, posição restritiva. Cito o mandado de segurança 31.388, 31.475 e 31.444, todos do Distrito Federal, e aqui exemplificativamente. E o fiz na trilha do voto também, tão lembrado, verdadeiro leading case, da relatoria do ministro Moreira Alves, acórdão deste plenário, no mandado de segurança 20.257, impetrado por senadores contra ato da mesa do Congresso Nacional, a fim de impedir a tramitação das propostas de emendas constitucionais 51 e 5280, bem assim da emenda número 3, as referidas propostas, que versavam sobre a prorrogação dos mandatos de prefeito, vice-prefeitos e vereadores, ao fundamento de que tais propostas eram tendentes a abolir a federação, matéria cuja deliberação, o artigo 47, parágrafo 1º da Carta Política anterior, vedava, nos moldes do que consagra o artigo 60, parágrafo 4º da vigente Lei Maior. Nesse acórdão, a meu juízo, firmaram-se as balizas quanto ao cabimento do RIT em hipóteses como a que ora se examina, e que endossei. Ontem, o eminente ministro Gilmar fez a leitura de parte deste voto do ministro Moreira Alves. Hoje, o ministro Theory também fez a leitura e a minha visão é a mesma, né, que foi colocada pelo ministro Theory. Eu transcrevo para apenas exemplificar qual o caminho que adotei na trilha do exercício da jurisdição constitucional nesta Corte. Então, limito-me, por isso, a só fazer uma breve, né, e já encerrando, presidente, leitura, quando diz o ministro Moreira Alves, não admito mandado de segurança para impedir tramitação de projeto de lei ou proposta de emenda constitucional com base na alegação de que seu conteúdo entra em choque com algum princípio constitucional. E não admito, porque, nesse caso, a violação à Constituição só ocorrerá depois de o projeto se transformar em lei ou de a proposta de emenda vir a ser aprovada. Antes disso, nem o presidente da Casa do Congresso, ou deste, nem a mesa, nem o Poder Legislativo estão praticando qualquer inconstitucionalidade, mas estão, sim, exercitando seus poderes constitucionais referentes ao processamento da lei em geral. A inconstitucionalidade, neste caso, não será quanto ao processo da lei ou da emenda, mas, ao contrário, será da própria lei ou da própria emenda, razão porque só poderá ser atacada depois da existência de uma ou outra. Pois não. Excelência, o parágrafo seguinte. Eu ia até, só em benefício do tempo, porque Vossa Excelência leu ontem. Diversa, porém, continua
Diversas, porém, continua o ministro Moreira Alves, são as hipóteses como a presente, em que a vedação constitucional se dirige ao próprio processamento da lei ou da emenda, vedando a sua apresentação, como é o caso previsto no parágrafo único do artigo 57, ou a sua deliberação, entre parênteses, como na espécie. Aqui, a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio andamento do processo legislativo. E isso porque a Constituição não quer, em face da gravidade dessas deliberações ser consumadas, que sequer se chegue à deliberação, proibindo-a taxativamente. A inconstitucionalidade, neste caso, continua o ministro Moreira Alves, já existe antes de o projeto ou de a proposta se transformarem em lei ou em emenda constitucional, porque o próprio processamento já diz respeito frontalmente à Constituição. Se me permite, exatamente esse é o ponto que se coloca, porque é disso que se cuida quando se trata de apresentar. E aí é indiferente, cuide de projeto de emenda, cuide de projeto de lei. Por quê? Porque, como eu disse ontem, é muito mais fácil a uma maioria poderosa aprovar projeto de lei que contraria a cláusula pétrea do que aprovar a própria emenda constitucional, porque esta tem trâmites e dificuldades. Nós vemos os incidentes que ocorrem hoje no próprio Supremo Tribunal Federal em torno do chamado interstício para fim de aprovação de primeiro e segundo turno. É só lembrar um exemplo histórico. Hitler só não modificou a Constituição de Weimar. Faz por lei. A rigor, é disso que se cuida. É mais fácil fazer uma aberração por lei do que por emenda constitucional. Agora, se esse projeto de lei contraria chapadamente, é isso que tem que ser examinado, senão nós saímos para os aspectos formais. Se, de fato, se dá a contrariedade ao texto constitucional, a esse chamado núcleo pétreo ou as cláusulas estruturantes, por projeto de lei, nós já temos exatamente o caso de inconstitucionalidade material vedado hoje no 60, parágrafo 4º. Logo, a cláusula tendente a abolir, aqui a proibição, se aplica a projeto de lei, inevitavelmente. É disso que se cuida. E é disso que fala Moreira Alves nesse segundo parágrafo. Pois não. Pode-se falar em interditar o debate parlamentar, no caso, porque, na verdade, aquelas críticas que foram feitas à decisão liminar, que se apontou que era uma intervenção em outro poder, etc., várias que foram feitas, só podem terem sido feitas por aqueles que não leram o texto do projeto de lei. O texto do projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados. Ou seja, esse debate já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, é uma rescisória da ação direta de inconstitucionalidade julgada por essa Suprema Corte de número 4430. É uma ação rescisória. É disso que se trata aqui. E se o Senado, mesmo que o Senado aprove um outro texto, esse texto volta à Câmara. E a Câmara já aprovou um texto de chapada inconstitucionalidade. Ministro Toffoli, ministra Rosa, se me permitirem, na verdade, na linha do que diz o ministro Toffoli, a pretensão legislativa, ora em exame nas casas do Congresso Nacional, notadamente no Senado da República, se eventualmente convertida em lei, vai se transformar numa anomalia, vale dizer, numa verdadeira sentença legislativa, o que realmente é algo absolutamente heterodoxo, além de transgredir um princípio básico, segundo o qual as decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas em sede de controle normativo abstrato, são absolutamente imunes a qualquer juízo
de rescisão. Isso não só consta da legislação, como já na velha jurisprudência da Corte, na época da representação de constitucionalidade, já houve precedente nesse sentido, e mais recentemente, há poucos anos atrás, em duas ações diretas, em que foi relator o eminente ministro da República da Pertence, o Supremo Tribunal Federal confirmou a validade constitucional da cláusula legal constante do artigo 26 da lei da ação da lei que rege o processo de fiscalização abstrata, que é constitucional, que é plenamente válida sob perspectiva constitucional, a cláusula da lei que torna irrescindíveis os julgados da Corte proferidos neste controle em abstrato de constitucionalidade. E agora, na verdade, a proposição legislativa em curso, quer dizer, faz instaurar um mecanismo de verdadeira revisão parlamentar de um ato de conteúdo jurisdicional desta Corte. Quem está invadindo competência de outro poder, na verdade, é o Legislativo, e não esta Corte. Por isso caminhamos para uma sentença legislativa absolutamente... Ministro Celso, se Vossa Excelência me permite, em relação a esse aspecto agora debatido, o artigo 28, parágrafo único, da lei que regula a ação direta de inconstitucionalidade, da ação direta de declaratória de constitucionalidade, dispõe: a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição, a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e administração pública federal, estadual e municipal. Isso significa dizer que a elaboração de um projeto de lei não faz, às vezes, de uma ação rescisória. E isso não é dito por nenhuma doutrina de escola, isso é dito pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Por que a Constituição Federal estabelece que a decisão da ação declaratória de inconstitucionalidade vincula o Poder Judiciário e vincula a administração e não inclui aí, na função materialmente legislativa, o Legislativo? Porque há casos inúmeros de correção legislativa de decisões adotadas em sede de controle de constitucionalidade. Então, por exemplo, só para vir ao encontro da ideia que Vossa Excelência, nesta hora, está sustentando. Na reclamação do 2617, agravo regimental de Minas Gerais, relator do Ministério da Pelúcia, o Tribunal Pleno decidiu a eficácia geral e o efeito vinculante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal só atinge os demais órgãos do Poder Judiciário e todos do Poder Executivo, não alcançando o legislador, que pode editar nova lei com idêntico conteúdo normativo sem ofender a autoridade daquela decisão. Pleno. No mesmo sentido, a DI 1850, medida cautelar, Ministério Público da Pertence. Reclamação, cabimento para garantir a autoridade das decisões do Supremo no controle direto de constitucionalidade de norma. Hipótese de cabimento hoje admitido pela jurisprudência e precedentes que, entretanto, não abrangem o caso de edição de lei de conteúdo idêntico ou similar ao da anteriormente declarada inconstitucional, a falta de vinculação do legislador à motivação do julgamento sobre a validez do diploma legal precedente, que há de ser objeto de nova ação direta. Esse do Ministro da Pública da Pertence. E há vários dispositivos nesse sentido, e aqui nós encontramos uma resposta na parte final do voto do ministro Teoria, que, fazendo um raciocínio ex-absurdo, afirmou, ainda que se vote um absurdo, é possível que depois esse absurdo venha a ser consagrado com a vontade popular, ou então venha a ser submetido ao controle e à fiscalização abstrata do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a conformação institucional dos poderes, pelo menos até hoje, ela está assim sedimentada. Só para deixar claro, neste caso específico, o que houve foi uma interpretação conforme a Constituição, neste caso da lei da DIN 4430. Portanto, a decisão, obviamente, vincula o legislador, gostemos ou não. Quer dizer, a interpretação será constitucional na medida em que é aplicada dessa forma. O que está a ocorrer, e chama a atenção o ministro Toffoli com propriedade, e eu falo com a autoridade de quem tem acompanhado essa questão do efeito vinculante desde a emenda 3
que diz claramente isso. Agora, aqui o que nós estamos a falar é de coisa julgada. A eficácia erga omnes já fixa esse Essa sentido. interpretação que o parlamento está dando, já aprovado na Câmara dos Deputados, está interditada de acordo com a interpretação dada pela maioria do Supremo. Esse é o ponto. Portanto, não é preciso falar de efeito vinculante. É a eficácia erga omnes da decisão que está sendo malbaratada. É disso que nós estamos a falar. Mas esse é o argumento, na verdade, terciário nesse contexto. Essa é uma questão seríssima, porque isso está, na verdade, invadindo a competência fixada pelo Supremo. Neste caso, porque a interpretação conforme que foi definida. Portanto, é a coisa julgada da decisão do Supremo que está, de fato, sendo rescindida, vilipendiada nesse projeto. E não se trata de um projeto qualquer. Claro que não se trata de um projeto que está a tramitar nas comissões, está a debater. Nós vimos aqui, pelas narrativas, que o tempo de debate desse projeto no plenário das casas é o tempo de alguns minutos. É o tempo de alguns minutos, é disso que se cuida. E o pior é que nós, chancelando essa fórmula, vamos criar 2 modelos de partidos no mesmo período, na mesma legislatura. Vamos criar o partido A, que conta com benefícios contabilizados, se for o caso. O TSE terá grandes dificuldades ao fazer as instruções sobre como interpretar essa nova Até lei. porque terá que se deparar, inclusive, com a discussão da constitucionalidade dessa lei no TSE para regulamentar. No relator das instruções, já parei para imaginar o que é possível fazer. É evidente que eu não posso falar pelo colegiado do TSE, mas eu assento a inconstitucionalidade se isso virar lei. Trata-se de um caso de rescisória, portanto, é a coisa julgada aí, porque quando nós falamos em eficácia erga omnes, nós falamos de coisa julgada com eficácia erga omnes, e isto vincula, sim, ao legislador. Uma instrução do TSE acatando uma interpretação do parlamento que é contrária à interpretação dada pelo Supremo, caberia até uma reclamação ao Supremo. Bom, há vários doutrinadores no sentido, e no outro nós devemos respeitar todas as opiniões em contrário. Mas apenas 2 aspectos, senhor presidente. Nós temos casos em que houve correção legislativa da jurisprudência do Supremo em ADI. Eu cito aqui, exatamente porque o Supremo não deve ter um monopólio da interpretação constitucional, que também deve ser concretizada pelos demais agentes políticos. Eu cito aqui, em julgado recente, inclusive, a Corte reviu seu posicionamento acerca da súmula 726 nos autos da ADI 3772, da relatoria do ministro Aires Brito, redator para o acórdão, e redator para o acórdão do ministro Ricardo Lewandowski. A súmula dispunha, para efeito de aposentadoria especial de professor, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. Não se computa. E o Supremo Tribunal Federal, julgando a ADI 3772, entendeu constitucional, num voto capitaneado pelo ministro Ricardo Lewandowski, a possibilidade de se contar horas fora de aula como tempo de serviço. Eis aí um exemplo de que... Mas eis um exemplo que houve opção do legislador e o Supremo Tribunal Federal acolheu a correção legislativa. O que impede? O que impede? Argumentando tanto, o que impede, amanhã ou depois, que o parlamento faça uma opção política diferente? O que impede, como mencionou o ministro Teori Zavascki, o que impede que o parlamento tente votar o absurdo? O Supremo tem esse controle prévio de constitucionalidade material. Esse controle prévio de constitucionalidade material é absolutamente desconhecido do modelo institucional brasileiro. É isso que a ministra Rosa está debatendo. Aqui não se está criando partido nem deixando de criar partido. Nós estamos discutindo se a via é adequada para o controle prévio da constitucionalidade material. É só isso. Por isso que eu disse que a questão... Não há compromisso com a tese de fundo. A tese de fundo da Vossa Excelência foi bem exposta. A questão é indissociável. Por isso que eu disse que o controle preventivo aqui era indissociável da questão de fundo que estava sendo
debatida. O exemplo que Vossa Excelência dá é de interpretação com base em legislação. Se mudar a legislação, obviamente, muda-se a interpretação. Mas o que nós estamos a falar aqui é de uma interpretação conforme que o Supremo Tribunal Federal adotou nas ADINs já referidas, da relatoria do ministro Dias Toffoli. E por que adotou? Porque o tribunal, na verdade, fixou, a partir daqueles casos da fidelidade partidária, que é um grande leading case desta Corte, o tribunal fixou que era possível sair do partido para criar uma outra entidade partidária. E aí veio, então, a discussão à luz da legislação vigente quanto à contagem do tempo de TV. Essa é uma questão fundamental. Nós sabemos... O projeto de lei quer dizer que essa interpretação que o Supremo deu não vale. É isso. É disso que nós estamos a falar. Mas mais do que isto, presidente, por sincero, porque nós queremos ouvir a ministra Rosa. De fato, de que nós estamos a falar? A ser verdade que o legislador pode tudo, a partir desse teste que ele cancela tempo de TV e fundo partidário de alguns partidos, por que não dar todo o tempo para os partidos do governo? Veja só. Isso é compatível? Se amanhã ele decidisse fazer isso, não, o controle não pode se fazer, por quê? Porque o legislador tudo pode. Não é disso que se cuida. Veja, ontem foi discutido por que essa questão era importante. Porque o simples anúncio do projeto de lei com essa massiva aprovação, com esse massivo suporte, já inviabilizava a iniciativa de criação das entidades partidárias. Por isso que o projeto de lei, eu disse, tinha um efeito prévio. Isso não acontece toda hora. Imaginemos, nós vimos a corrida que aqueles que articulam a candidatura, nós temos aqui a ex-senadora Marina Silva. Esse projeto poderia se chamar Projeto Anti-Marina Silva. É disso que nós estamos a falar. E aí, por isso que eu disse que ontem eu me sentia fraudado de ter votado no sentido daquela ADIM do ministro Toffoli e hoje ver o que se está a fazer com o resultado dessa ação, com essa manipulação. Porque vamos chamar as coisas pelo nome. Estamos fazendo uma lei casuística e estamos chancelando isto. O que impedirá alguns dos legitimados do artigo 103 da Constituição de, caso eventualmente esse projeto venha a ser aprovado, em menos de um mês, 3 semanas, obterem uma liminar aqui no Supremo, suspendendo a eficácia desse projeto de lei. Nós estamos a 1 ano e 4 meses das eleições. Vossa Excelência já esteve 1 ano e 4 meses. Não é das eleições. Eu conheço Vossa Excelência conhece precedentes aqui dessa casa em que lei foi suspensa em menos de um mês. Eficácia de lei aprovada pelo Congresso. Nós estamos... Agora, a questão central aqui não é discutir o que vem sendo discutido. A questão central é que nós estamos num regime nós vivemos num sistema presidencialista com separação de poderes. Num sistema como esse, é bizarro. É bizarra a intervenção de uma corte judiciária no sentido de proibir o legislativo de deliberar. Não é. Essa que é a questão. Não é bizarro, essa e é da jurisprudência do tribunal de mais de 100 anos. Não tem nenhum precedente de mérito, eu digo de mérito, há escaramuças. Não há nenhum precedente de mérito em que o Supremo tenha interrompido a deliberação do Congresso no meio. É isso. Interessante. Vamos ao âmago da questão. Esta é a questão. Veja, Vossa Excelência, por exemplo, citei ontem caso, por exemplo, da relatoria do ministro Neri, em que foi arquivado o mandado de segurança exatamente porque arquivou-se o projeto que tramitava no Congresso o caso de pena de morte. Porque esse próprio controle preventivo o tribunal inibiu. Agora, este é um caso diferenciado porque o processo de fazimento de partidos está exatamente em desenvolvimento. Daí a importância da discussão que aqui se trava. Já sinaliza, tal qual mudança, ministro
ministro Gilmar, quando Vossa Excelência trouxe à discussão o mandado de injunção a respeito da ausência de normação a respeito do aviso prévio proporcional. Assim que a Corte sinalizou que ia implementar uma interpretação e ia dar efetividade a ela, em 3 meses o Congresso Nacional aprovou uma lei que não fazia mais de 20 anos. Exatamente. Agora, o que me chama Ministra Rosa Weber, por favor, conclua seu voto. Presidente, eu acho que esse debate é enriquecedor, e justamente porque eu gosto de debate, e acho que o debate político tem um palco adequado, o parlamento, né, é o locus adequado para o debate das grandes questões políticas nacionais, é que eu entendo, e na linha do que se consagra em termos de doutrina e de jurisprudência, que o nosso sistema de controle de constitucionalidade não admite o controle prévio judicial de constitucionalidade por meio algum que não nessas excepcionalíssimas situações via mandado de segurança. Porque, de fato, o mandado de segurança, garantia constitucional, do meu ponto de vista, ele é alargado como uma forma de permitir um debate e que se atinja uma finalidade que para ele, digamos assim, que não estava na sua gênese. Por isso é que diz a doutrina, e tanto o ministro Gilmar afirma em sede doutrinária, como o ministro Fux também afirma em sede doutrinária, que, na verdade, não se trata propriamente de uma defesa, né, de direito líquido e certo, e sim de uma solução engendrada para resolver um conflito de atribuições naquelas situações absolutamente excepcionais. E eu faço questão de frisar que, em mandado de segurança, nós estamos em sede, não é, como eu disse no início, não estamos em sede de controle concentrado e, consequentemente, do meu ponto de vista, se aplica o princípio da demanda. E o pedido deduzido é arquivamento ou suspensão, tanto que o eminente relator ele concede em parte a ordem, porque não concedeu nem o arquivamento, nem a suspensão, porque como mandar que se cale o judiciário, o legislativo, no exercício da sua função precípua, e que pressupõe o debate. E esse debate, eu tenho o maior respeito pelas posições contrárias, né? Mas eu tenho convicção, né? E por isso adotei, quando cheguei nessa corte, essa posição restritiva, renovando os meus pedidos de vênia, porque não só em respeito ao princípio da separação dos poderes e da sua harmonia, como eu o concebo, mas também como uma forma de responder ao próprio dinamismo da vida. A vida é muito mais rica, ela propõe muito questões que levam a jurisprudência a evoluir. Então, essa Corte Constitucional, eu trago no meu voto alguns dos exemplos agora lembrados pelo ministro Fux, na sua manifestação, que demonstram exatamente isso. A jurisprudência evolui. O olhar se modifica com o passar do tempo. Então, se nós vamos vedar o debate dos temas políticos no parlamento, nós indiretamente estamos impedindo a própria evolução da jurisprudência. Com todo respeito, eu não vejo, ouvi com uma maior atenção, com até encantamento, tudo que foi dito e que eu assino com relação ao tema de fundo, no voto do eminente relator. Mas eu não chego lá. O que eu discuto e o que eu trouxe a debate é a adequação do mandado de segurança para impedir o debate, né, e a tramitação de um projeto de lei quando não se aponta, e digo isso em reverência à posição do Supremo Tribunal Federal, quando não se aponta vício formal, e eu até me eximo de fazer leitura, porque o ponto foi focado expressamente pelo ministro Theory, não sequer se alega vício formal na tramitação e nem afronta a cláusula pétrea. O que se diz, e o ministro Theory citou ipsis literis, até lembro no seu voto, entre aspas, disse Sua Excelência, é a violação, que seria, eu também transcrevi,
seria, na percepção do eminente parlamentar impetrante, que seria inviável que se eu compelisse, enquanto integrante do Congresso Nacional, a participar da produção de atos normativos concebidos de forma casuística para aniquilar direitos fundamentais de grupos políticos minoritários em ofensa à Carta Política. Aí já Vossa Excelência me permite, só adequação. para argumentar, eu lembrei ontem que já é da jurisprudência pacífica deste tribunal que os direitos políticos, inclusive dos partidos políticos, integram a cláusula pétrea. E foi aquilo que nós firmamos naquela jurisprudência da relatoria, aquela ADIM da relatoria da ministra Ellen Grace, que responde pelo nome de ADIM da desverticalização. Portanto, não se trata de falar apenas o artigo 17. É aqui que nós estamos discutindo, no contexto dos partidos políticos, o chamado princípio da Chancengleichheit, o princípio da igualdade de chances. Porque aqui, de que se cuida? Dar apenas traço para esses partidos de informação em termos de tempo de TV, e dar muito mais tempo a outros, violando esse princípio básico do pluralismo. É disso que nós estamos a falar. E Vossa Excelência me honra quando diz, de fato, eu concordaria no mérito. Mas aqui nós estamos a discutir, sim, cláusula pétrea de partidos. E por isso... E que se o Senado, mesmo que alterasse, se voltar à Câmara e a Câmara manter o texto original, é inconstitucional. Por isso entendo eu, na linha do que Se é foi defendido pelo ministro, o momento oportuno para o Supremo exatamente proclamar. pelo ministro Teori, inclusive que devemos dar chance, Tem que fazer a divisão do fundo partidário imediatamente. Vai ter que se reformular aquilo que foi as resoluções recentes, debatidas após a ADIM do Supremo. E que se reformulou. O texto altera sim aquela decisão que já foi administrativamente alterada por resoluções administrativas do TSE sobre a forma de divisão de tempo de televisão, de acesso ao rádio e à TV, porque não se está aqui só a falar do acesso ao rádio e à televisão na época da campanha eleitoral, da propaganda eleitoral. Para a propaganda partidária já atingiria imediatamente, assim que viesse a ser sancionada, em imediato prejuízo. De qualquer sorte, entendo eu, como estava a referir, na linha do que destacou o ministro Teori, que também consta do meu voto, também examinei sobre esse viés, nós temos que dar chance e permitir que o próprio Legislativo e o Executivo exerçam o controle prévio de constitucionalidade que lhes cabe. Agora, uma vez perfectibilizada a norma, aí sim, com maior respeito, a tarefa passa a ser do Judiciário. Senhor presidente, renovo o meu pedido de vênia, mas eu mantenho, eu tenho dificuldade, se bem que hoje, pela lei do mandado de segurança, eu posso denegar a ordem acompanhando a divergência, porque, na verdade, eu sequer admitiria, eu já iria para o indeferimento da inicial e, com todo respeito, cassando a liminar deferida. Mas eu acompanho a divergência, renovando escusas e o meu pedido de vênia ao eminente relator. Antes de passar a palavra ao ministro Fux, me perdoem, mas eu não consigo e contei a vontade de dizer o que vou dizer. Vendo essa discussão aqui, travada entre nós, eu diria o seguinte: James Madison deve estar se contorcendo no túmulo, porque é simplesmente bizantino essa discussão, não é? Ele que foi um dos grandes formuladores da teoria de separação dos poderes, disse com clareza absoluta: separação de poderes não cuida apenas de separação entre órgãos, mas também de separação intra-órgãos, ou seja, cuida-se da existência de controles externos e internos, endógenos e exógenos. Ora, dentro do poder legislativo existem esses controles. Para que existe a Câmara Alta do Congresso Nacional? Para controlar os excessos e abusos eventualmente cometidos pela Câmara Baixa. Ora, não cabe ao Poder Judiciário avançar, se antecipar
e exercer esse controle. Na forma, o projeto de lei mal começou a ser debatido no Congresso Nacional. Já sei de sua fase final. Não existe revisão. Vida liminar, teria tido votação em 24 horas. Existem dois tipos de controle. De uma segunda Câmara, ou o retorno à primeira, ou o controle do Supremo Tribunal Federal. O controle pós-sanção do projeto de lei. Se Vossa Excelência me permite, senhor presidente, ainda há um outro controle, é óbvio, todos sabem, que é o controle do próprio Poder Executivo, que faz um controle de constitucionalidade, se for o caso. Então, nós estaríamos, inclusive, saltando sobre o Poder Executivo, que tem essa magna função de examinar a constitucionalidade dos projetos de lei. A AGU agravou de um despacho de aceitação de amigos. Tem alguma dúvida de qual vai ser a posição? O engajamento da AGU aqui mostra que controle de constitucionalidade seria exercido no Executivo. Senhor presidente, acho que o mais importante... A AGU está defendendo a constitucionalidade. Mas as opiniões e as conclusões de cada membro integrante. Então, com o devido respeito às adversidades aqui manifestadas, eu peço vênia para expor rapidamente o meu pensamento sobre essa questão. Eu entendo que há controvérsia travada nestes autos, tal qual ocorreu no mandado de segurança 31.816 da minha relatoria, que foi a apreciação do veto 38 dos royalties, atinge o cerne da teoria constitucional de um Estado democrático de direito, na medida em que conclama que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre a validade jurídica do processo de elaboração das leis, núcleo fundamental da atuação política exercida pelos representantes do povo. Indispensável, por tal motivo, uma incursão, ainda que breve, sobre os limites da atuação do Poder Judiciário em um regime democrático. Os ideais de democracia e do constitucionalismo, não obstante caminhem lado a lado, vez por outra revelam uma tensão latente entre si. É que, de um lado, a democracia, apostando na autonomia coletiva dos cidadãos, preconiza a soberania popular, que tem no princípio majoritário uma de suas mais importantes dimensões, tal como preleciona Robert Dahl. De outro lado, o constitucionalismo propugna pela limitação do poder através de sua sujeição ao direito, o que impõe obstáculos às deliberações do povo, como destacou Vital Moreira na sua obra Constituição e Democracia. Essa aparente contradição entre esses valores albergados pelo Estado democrático de direito, constitucionalismo e soberania popular, impõe um dever de cautela redobrado, como Vossa Excelência destacou, no exercício da jurisdição constitucional. O efeito certo é que os tribunais não podem asfixiar a autonomia política dos cidadãos, substituindo as escolhas políticas de seus representantes por preferências pessoais de magistrados não eleitos pelo povo, como, aliás, testemunhado pela história constitucional norte-americana durante a cognominada Era Lochner, de 1905 a 1937, período em que a Suprema Corte daquele país freou a implantação do Estado Social a partir de uma exegese inflacionada da cláusula aberta do Due Process of Law, como destaca o professor Erwin Chemerinsky. Nesse sentido, a Constituição não pode ser vista como repositório de todas as decisões coletivas. Muito ao contrário. Ela apenas estabelece os lineamentos básicos e objetivos fundamentais da República. Deve-se, portanto, rechaçar qualquer leitura maximalista das cláusulas constitucionais que acabe por amesquinhar o papel da política ordinária na vida social. E esse é o magistério que aqui foi lembrado por diversos eminentes pares do professor Dieter Grimm, ao assentar a Constituição, estruturação política, organizando-a, guiando-a, limitando-a. Mas ela não regula a ponto de a política estar reduzida à mera execução de ordens constitucionais. Dentro da moldura constitucional, os órgãos políticos estão livres para fazer as suas escolhas. Sem embargo, não se pode perder de mira que a Constituição representa uma autêntica norma jurídica dotada de força cogente, vocacionada a conformar condutas e apta a ensejar consequências pelo descumprimento. Já muito as Constituições deixaram realmente de exercer aquele mero papel de
de um ideário sem qualquer força coativa na visão distorcida de Ferdinand Lassalle no seu memorável trabalho sobre a essência da Constituição. Depois, então, de afirmar aqui a efetividade da Constituição através das obras de Peter Haberle, de Alexander Hamilton, de Federalist, eu assento que esse é um grande desafio da jurisdição constitucional no Estado Democrático Brasileiro. Não ir além da sua missão, nem ficar aquém do seu dever. Na lição, no meu modo de ver, irretocável, do professor Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza, que acabaram de lançar uma obra magnífica sobre a teoria da Constituição, deve-se reconhecer o importante papel do Judiciário na garantia da Constituição, especialmente dos direitos fundamentais e dos pressupostos da democracia. Mas, de outro, cumpre também valorizar o constitucionalismo que se expressa fora das cortes, em fóruns com os parlamentos e nas reivindicações da sociedade civil. Eu cito a obra Direito Constitucional, Teoria, História e Métodos, lançada agora em 2012. No caso subexame, pretende o impetrante suspender a tramitação num projeto de lei, número 14/2013, porquanto violaria o seu direito líquido e certo a um juiz do processo legislativo constitucional. A seu juízo, esse projeto de lei, ao determinar que a migração partidária ocorrida durante a legislatura não importará a transferência de recursos do fundo partidário e não assegurará o direito de antena, esvazia o conteúdo essencial do direito à livre criação dos partidos e do princípio do pluralismo político. E aí, então, eu entro no cerne da questão. Ocorre que a pretensão veiculada nesse RIT possui uma questão prévia que tem que ser enfrentada, porque isso é uma questão em abstrato, tem nome. Consiste em saber se é legítimo e recomendável, porque há uma técnica consequencialista em relação a esse mandato de segurança que pode gerar que todo qualquer parlamentar que entenda que está votando um projeto materialmente desfavorável aos seus interesses, que recorra ao Supremo Tribunal Federal através de mandado de segurança. E eles são mais de 600. Hoje nós temos 30 mandados de segurança. Sim, mas eu não quero aqui trazer um argumento ad terror, eu estou dizendo o que pode acontecer. Consiste, então, em saber se é legítimo e recomendável, à luz do desenho institucional delineado pelo Constituinte de 1988, em especial no tocante ao controle de constitucionalidade das leis, que o Supremo realize, em juízo preventivo, o exame da compatibilidade material de um projeto de lei com o texto da Constituição da República, notadamente as cognominadas cláusulas superconstitucionais ou também cognominadas de cláusulas pétreas. Eu faço aqui, senhor presidente, um breve inventário da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, citando inúmeros acordos, desde o do ministro Décio Miranda, e esse acordo do ministro Moreira Alves, que tem um momento que já foi aqui explicitado, mas que vale a pena sempre repetir, na parte em que Sua Excelência, sempre relembrado também pela excelência da sua atuação, não admitir mandado de segurança para impedir a tramitação de projeto de lei de emenda constitucional com base na alegação de que seu conteúdo entra em choque com algum princípio constitucional. E não admito, porque, nesse caso, a violação à Constituição só ocorrerá depois que o projeto se transformar em lei ou de a proposta de emenda vir a ser aprovada. Antes disso, nem o presidente da Casa do Congresso, ou deste, nem a mesa, nem o Poder Legislativo estão praticando qualquer inconstitucionalidade, mas estão, sim, exercitando seus poderes constitucionais referentes ao processamento da lei em geral. A inconstitucionalidade, nesse caso, não será quanto ao processo de lei ou da emenda, mas, ao contrário, será da própria lei ou da própria emenda, razão porque só poderá ser atacada depois da existência de uma ou de outra. De forma expressa e categórica, o ministro Moreira Alves rejeitou a possibilidade de se efetuar o controle preventivo material da constitucionalidade, porquanto, em tais situações, o Poder Legislativo estaria agindo dentro do seu espaço constitucionalmente legítimo de atuação. De sorte que a ingerência do Poder Judiciário, antes do advento da edição da lei ou da emenda, representaria ultraje ao postulado da independência e da harmonia entre os poderes. E aqui eu esclareço a ressalva que o ministro Moreira Alves faz
E aí, então, ele esclarece que há casos em que não se pode apresentar nem a proposta, o que se aplica à emenda e não se aplica a projetos de lei. Em outro precedente, sob a égide da Carta de 67 e 69, mandado de segurança 20.452, o ministro Aldir Passarinho, no plenário, em que se questionava a votação da PEC número 5, emenda Dante de Oliveira, denegou a segurança por não ter vislumbrado em caso qualquer ofensa ao quórum de votação. Note que neste precedente a discussão gravitou em torno do suposto vício formal, que não se aplica à espécie. E aqui foi citado, e é bom que se esclareça, porque foi citado também esse aresto, forjado na fase pós-Constituição de 1988, em que a Suprema Corte examinou o mandado de segurança 22.503, e foi aqui citado, da relatoria do ministro Marco Aurélio, no Diário de Justiça de 97, em que se aduzia ofensa ao artigo 60, parágrafo 5º, na medida em que o presidente da Câmara reapresentou na mesma sessão legislativa a proposta de emenda constitucional do Poder Executivo, que é vedado pela Constituição Federal. O ministro Marco Aurélio deferiu o pleito sem aludir a qualquer vício de cariz substancial, limitando-se a examinar o fumus boniuris sob o ângulo formal. Na decisão final de mérito, todavia, a Corte indeferiu a segurança na parte conhecida. Ao que interessa ao presente caso, e sem entrar nas minúcias daquele caso concreto que se referiram ao brilhante voto do ministro Marco Aurélio, certo é que, mais uma vez, se trata de controle preventivo formal de constitucionalidade, não sendo de qualquer valia para o deslinde desse caso. É inelutável a conclusão a que se chega, depois desse inventário jurisprudencial, de que inexiste, no meu modo de ver, com a devida vênia de quem enxerga diferentemente, inexiste precedente na Corte autorizando de forma expressa e categórica o controle preventivo de constitucionalidade de projeto de lei por vício material, ainda que supostamente tendente a abolir uma cláusula pétrea. Não existe precedente da Corte nesse sentido. Em suma, diversamente do que data máxima vênia outros entendem, o controle preventivo de projetos de lei por ofensa a cláusulas cognominadas de cláusulas pétreas, efetivamente não é praxe da Suprema Corte. Não é praxe da Suprema Corte. Senhor presidente, ainda sob o ponto de vista descritivo, eu trago aqui alguns argumentos sobre a incompatibilidade de se proceder ao controle preventivo de constitucionalidade quanto ao projeto de lei supostamente veicular de matérias tendentes a abolir cláusulas pétreas. Trago rapidamente, senhor presidente, um argumento literal ou textual que desautoriza o exercício de um controle substantivo prévio de constitucionalidade de modo a suspender projetos de lei que veiculem normas que atentem contra as cláusulas pétreas. Isto porque o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição de 88 é categórico ao afirmar que não serão admitidas propostas de emendas, tendentes a abolir, enfim, como diz a Constituição, não fazendo qualquer alusão a projetos de lei ou de outras espécies normativas. Mas não é só. Topograficamente, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição brasileira se localiza na subseção atinente às emendas constitucionais, que não se aplica, por razões óbvias, aos projetos de lei. Caso o Constituinte pretendesse emprestar o mesmo regime jurídico às propostas de emenda à Constituição aos projetos de lei, não teria apartado o regramento de tais espécies. Na realidade, há uma disciplina normativa específica para cada uma delas. E mais do que isso, há casos em que o Constituinte pretendeu dar o mesmo tratamento e o fez especificamente, como só ocorrer no artigo 67, no qual a Constituição Federal dispõe a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta de seus membros. Aqui sim, a Constituição, de maneira clara e evidente, deu o mesmo tratamento às emendas aos projetos de lei. Ainda que nós consideremos insuficiente o argumento literal sobre a justificativa de que se o poder constituir derivado reformador está limitado pelas cláusulas superconstitucionais, a forciori também restariam vinculados os projetos de lei.
E aqui é que surge o argumento ontológico. É intuitivo que existe uma diferença entre a elaboração e a alteração de uma Constituição e a mera confecção de leis ordinárias. Trata-se do fenômeno que o professor de Yale, o professor Bruce Ackerman, no We the People Foundation, que é o volume 1, o volume 2 Transformation, We the People Transformation, afirma que, ante a especial necessidade de adaptar a Constituição à realidade subjacente e, consequentemente, evitar indesejadas rupturas constitucionais, é preciso que se faça exatamente essa prudência e essa cautela na previsão dos mecanismos de alteração do texto constitucional. E aqui, então, senhor presidente, eu prossigo, trago um segundo argumento. Trago, então, um segundo argumento. Trago um segundo argumento, em termos mais claros, sobre a alegação de que, contra a suspensão desse projeto de lei, isto implicaria em se reconhecer que se admite o controle prévio mencionado de projeto de lei por suposta ofensa às cláusulas pétreas, subvertendo a sistemática atual do controle de constitucionalidade que tem no modelo repressivo, ou a posteriori a sua regra, é dizer, somente se admite a declaração de inconstitucionalidade de um projeto de lei em juízo preventivo sob bases excepcionais. Esse é o desenho institucional delineado pela Constituição de 88. Com efeito, o controle judicial de constitucionalidade, desde a sua origem no direito brasileiro, ocorre, via de regra, após a edição da lei ou do ato normativo. Caso se considere esse projeto de lei complementar ofensivo às cláusulas superconstitucionais e, por tal razão, deve ser determinado o seu arquivamento, o Supremo Tribunal Federal modificará essa sistemática e, no médio e longo prazo, ter-se uma enxurrada de mandados de segurança, postulando a suspensão da tramitação de projetos de lei que supostamente teriam violado o direito líquido e certo dos parlamentares a um rígido devido processo legislativo. Ademais, há uma singularidade na espécie. E essa singularidade nós aqui já debatemos e eu vou saltá-la, que é exatamente essa transposição da decisão de uma DI para outra, tendo em vista a jurisprudência sobre esse efeito que não vincula a possibilidade de ocorrer uma outra opção política pelo parlamento, ainda que tenha sido declarada a inconstitucionalidade. E quando se dá uma interpretação conforme a Constituição a uma determinada lei, essa interpretação conforme implica numa declaração de inconstitucionalidade, de sorte que o regime é exatamente o mesmo. Desse modo, resta defeso transplantar a fundamentação e racionalidade, no meu modo de ver, desenvolvida na DI 4430, que foi aqui mencionada. Sobre o prisma prescritivo, senhor presidente, já terminando, também considero não recomendável a concessão da segurança por duas razões. Em primeiro lugar, examinando a questão por um viés consequencialista, isso é importante que nós possamos repetir, por um viés consequencialista, e, evidentemente, ora a Corte tem que ser maximalista, ora tem que ser minimalista, e sendo minimalista também tem um caráter de consequencialista. A concessão da ordem, ela produzirá efeitos deletérios tanto para a atividade parlamentar quanto para a atividade do Supremo Tribunal Federal. Isso porque todo parlamentar que, a partir de agora, se opuser ao conteúdo de determinada proposição legislativa, por vislumbrar ofensa a uma cláusula pétrea, demandará a jurisdição desta Corte por via de mandado de segurança. Se hoje a Corte atua como uma espécie de último player das rodadas parlamentares, em se admitindo o controle material prévio da constitucionalidade dos projetos de lei, o Supremo Tribunal Federal passará a ocupar o papel que cabe constitucionalmente ao Poder Legislativo. E aí será, efetivamente, uma instância hegemônica. Haveria, assim, um aumento exponencial do número de ações e, paulatinamente, o controle judicial repressivo, até então a regra no nosso sistema, cedendo espaço para o controle judicial preventivo. Então, sob esse ângulo, eu penso que não é o melhor dos caminhos que nós devemos percorrer.
Em segundo lugar, e por último, a não suspensão do trâmite de projeto de lei, ora subjúdice, revela uma medida de respeito e deferência ao poder legislativo. De efeito, um estándar de atuação legítimo do poder judiciário reside justamente na manutenção e adequado funcionamento das instituições democráticas. Assim como adverte o professor John Hart Ely, que aqui foi citado ontem, o Poder Judiciário deve atuar de maneira mais ativa para proteger direitos e valores diretamente relacionados com o funcionamento da democracia. Ocorre que acolher o pedido deduzido pelo impetrante, de sorte a suspender a tramitação, é extinguir o debate. Isso não pode, data máxima vênia, ser tolerado. Se, por um lado, é legítimo admitir uma atuação menos contida pelo Poder Judiciário para assegurar os direitos individuais indispensáveis para a participação popular no procedimento democrático de tomada de decisões, por outro lado, o Poder Judiciário não pode antecipar o desfecho de um debate parlamentar. É no Parlamento e não no Poder Judiciário que as discussões públicas devem ocorrer por excelência. Por isso que eu disse que nós estamos analisando um caso abstrato que não tem nome. No caso vertente, não se sabe se o projeto de lei será arquivado, alterado ou aprovado. A questão deve permanecer em discussão sob pena de um paternalismo judicial ou, para utilizar uma expressão bastante em voga, uma supremocracia. Na realidade, tutelar o direito dos parlamentares de oposição, diversamente do que abreviar a discussão como pretende o impetrante, é permitir que os debates sejam realizados de forma republicana, transparentes e com canais de participação abertos a todos os que queiram deles participar. Esse, sim, é um modelo de atuação legislativa legítima, tal qual concebido pelo professor John Hart Ely, aqui citado ontem. Neste ponto, uma postura de deferência com relação à declaração de invalidade das proposições legislativas indica que o Poder Judiciário mantém uma postura dialógica com o Poder Legislativo, não se arvorando em detentor da última palavra em matéria de interpretação constitucional. Em verdade, a Constituição outorga ao Supremo Tribunal Federal a última palavra sobre o prisma formal. Aí sim há vários precedentes. Em uma perspectiva sociológica da ciência política, todavia, a decisão judicial apenas fecha uma rodada de deliberações, ao mesmo tempo em que oferece um input aos demais atores políticos, legislativo, executivo, sociedade civil, que, como aqui foi dito, que pode, Vossa Excelência mesmo, aludiu ao veto que o executivo pode lançar sobre o projeto de lei. E esses segmentos permanecerão discutindo a questão em novas rodadas procedimentais. Como leciona o seu colega, professor de Direito Constitucional da USP, Conrad Uber Mendes, esta Suprema Corte pode e deve, de modo proposital e responsável, atuar como um catalisador deliberativo, promovendo a interação e o diálogo institucional de modo a maximizar a qualidade democrática em produzir boas decisões, o que não ocorrerá caso se suspenda a tramitação do projeto ora atacado. Perfilhando similar entendimento, a jurista canadense Christine Bateau preleciona que o uso judicial, e é interessante esse aspecto, que o uso judicial das virtudes passivas, pelo Poder Judiciário promove o diálogo constitucional por propiciar aos poderes políticos de governo, em conjunto com a sociedade, a oportunidade de debater e resolver as questões constitucionais divisoras por meio de canais democráticos. Obra de 2006 da professora Cristina Bateau, The Dialogic Promise. Destaque por toda essa linha de argumentação desenvolvida, senhor presidente, a solução, data máxima vênia, com respeito às opiniões em contrário, que melhor se apresenta em casa é aquela que prestigia a deliberação parlamentar. Ela é a que, a um só tempo, prestigia o desenho institucional delineado pelo Constituinte de 88 e promove de forma mais satisfatória os postulados democráticos, sem asfixiar o âmbito de atuação constitucionalmente assegurado ao Poder Legislativo. Eu conheço do Reed e, com a devida vênia, eu proponho a denegação da ordem. Pois não.
Agradeço a Vossa Excelência e suspendo a sessão por 20 minutos.